Em um dos casos de incesto na Bíblia, nós temos o caso das duas filhas de Ló, que tiveram relações sexuais com o próprio pai e não sofreram nenhum tipo de punição, castigo, ameaça, constrangimento, nem tampouco desaprovação da parte de Deus. Este caso de incesto está registrado na Bíblia, precisamente em Gênesis capítulo 19, versículo 30 até o 38. Fica comigo que hoje o tema está simplesmente pegando fogo. E eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande, um privilégio incomensurável ter aqui a sua presença. Muito obrigado pela sua participação e, acima de tudo, pela sua preferência. Eu sou o Jason Ferrer e, sim, você está no canal Além da Fé. Então saiba que é uma honra muito grande ter você aqui. Bom, eu espero que você goste do nosso conteúdo e, se você gostar, por gentileza, Jason, eu gostei do seu conteúdo. Então inscreva-se, sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal e, se você puder e quiser, deixa um like, compartilhe, sugestione os nossos vídeos e, se possível, nos apoia para que a gente possa pegar este conteúdo e chegar em mais corações e em mais mentes. E para isso eu conto com você. Pois bem, Brasil, na Bíblia nós não temos apenas o caso das duas filhas de Ló para que nós possamos falar de incesto, mas existem muitos outros casos de incestos que foram praticados com a plena concordância e aprovação desse Deus bíblico. Caim, por exemplo, teve que ter relações sexuais com a mãe ou com as irmãs, e tudo isso com o consentimento de Deus. Ainda é estranho ele ter relações com a mãe e com a irmã, porque ele saiu e ninguém sabe onde ele encontrou mulher. Abraão, por exemplo, ele teve relações com a própria irmã e teve um filho com ela, com a permissão de quem? Do próprio Deus. Um outro grande exemplo desses tais chamados incestos na Bíblia é o irmão de Abraão, chamado Naor. Ele se casou com Milca, sua sobrinha, que é filha de seu irmão, ou seu irmão morto, chamado Arã. E tudo isso com autorização do próprio Deus Javé. Arão, por exemplo, casou-se com sua tia Joquebede e eles tiveram 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. E tudo isso com a aprovação de Deus. E uma coisa que é impressionante e estarrecedora nessa história de Gênesis é que Deus, ele só fez Eva por um único motivo, é porque Adão não havia encontrado uma fêmea entre os animais. O que tinha com Adão ali? Animais. E Adão tinha que encontrar uma fêmea idônea diante dele, uma mulher, para que ele pudesse então fazer um cruzamento, mas só tinha animais. Então o que Deus esperava? Foi então que Deus criou Eva da costela de Adão. Mas se Adão tivesse encontrado uma fêmea entre os animais, seria zoofilia na certa. Mas vamos voltar aqui para a história, para o contexto das duas filhas de Ló. Vamos entender realmente o que aconteceu e trazer alguns contrapontos e alguns pontos importantes. Se nada foi feito quanto ao incesto das filhas de Ló com o próprio pai, é porque houve concordância, Brasil. Houve uma aprovação de Deus para essa coisa. Porque, veja, Deus, ele agia, Deus punia e Deus repreendia de forma o quê? Rápida, ligeira. Por exemplo, Deus agiu e Deus castigou veementemente Sodoma e Gomorra por suas perversidades sexuais. Deus, ele ordenou que a mulher de Ló não olhasse para trás. Ela olhou. Imediatamente Deus agiu e matou essa mulher, transformando-a numa estátua de sal. Veja que Ló, ele cometeu um ato completamente imoral com as duas filhas e Deus não agiu. Deus não fez nada, não disse nada, calou-se completamente, profundamente. Por quê? Porque ele permitiu. Ou seja, ele consentiu esse coito. Alguns teólogos alegam que a culpa não foi de Ló, mas das duas filhas de Ló. É evidente, a culpa é sempre da mulher. Ló é que foi embebedado com vinho por elas. Ló foi seduzido pelas suas filhas. Ló não teve a menor culpa, porque Ló não sabia o que estava fazendo. Veja qual é a defesa dos teólogos. Ló, ele não percebeu que estava sendo abusado e violentado, estuprado por suas duas filhas. Chegam teólogos para chegar nesse absurdo. Com essas justificativas, você percebe,
Brasil, como que é fraco o argumento desses teólogos para defender o injustificável. Eles tentam, de alguma forma, mostrar que isso não é culpa de Deus e que Deus jamais poderia fazer isso. Então eles colocam a culpa das filhas de Ló. Mas como é que Ló, faça essa pergunta, como é que Ló conseguiu ter ereção? Como é que ele conseguiu ter orgasmo e ejaculação se ele estava completamente inconsciente? Você já se perguntou sobre isso? Pessoal, eu quero fazer um adendo rapidamente aqui para falar uma coisa. Veja, Ló estava extremamente bêbado. Eu não digo nem bêbado, mas trêbado, não é? Como que um camarada desse, ele tem condições de ter ereção? Eu acho que estava mais fácil alguém torar o furico de Ló do que Ló possuir as duas filhas dele, porque não é possível, Brasil. Se é difícil para um homem já experiente tirar a virgindade de uma mulher, imagina agora o camarada bêbado, trêbado, um vinho virado num satanás, e ainda assim o camarada conseguir tirar a virgindade da primeira filha e da segunda filha, bebadíssimo. Isso realmente é impossível dos teólogos defenderem, a não ser que eles ajam com desonestidade, né? Então você deve se perguntar, Ló sabia ou não sabia o que estava fazendo com as suas duas filhas virgens? Veja, Brasil, ele levou 2 dias, ele foi embebedado durante 2 dias, ele teve relações sexuais com suas 2 filhas. Não é possível que na primeira relação ele não tenha se lembrado de nada e tenha caído de novo na armadilha das filhas, bebido pra caramba, enchido a cara e assim ter engravidado as 2 filhas sem saber de nada, sem perceber nada, porque ele não sabe de nada, afinal, ele é homem. Diante disso, você também deve se perguntar o seguinte, bom, se a culpa não foi de Ló, se quem errou foram as 2 filhas, por que Deus não puniu essas 2 meninas imediatamente? Que cachaça da murrinha, da desgraça do cachorro doido foi essa que Ló tomou a ponto de não perceber essas 2 noites que ele se deitou com as suas 2 filhas? Não é possível que Ló não tenha lembrado dessas coisas. Então, Brasil, chega esse momento que tu deve se perguntar, que você deve refletir sobre essas coisas. Pergunte-se, de onde Ló pegou essa cachaça toda? Onde foi que ele comprou? Ele comprou na caverna essa cachaça? Ou a cachaça já estava esperando por ele lá? Como é que o camarada recebe uma ordem para sair correndo desesperadamente? E a única prioridade que ele tem não são as roupas, não é documento, não é nada. Cachaça e mais cachaça. Como é que o camarada sai urgente de Sodoma e Gomorra, sai correndo para as colinas ou sai direto para os montes, para a caverna, e o cara pensa em litros de cachaça, sei lá, pensando como vai pegar essas cachaças para levar para lá? Quem é que em sã consciência faz um negócio desse? Quem foi que levou essa cachaça para essa lua de mel maravilhosa com suas 2 filhas? Foi Deus. E se Deus estava vendo que Ló estava levando cachaça e mesmo assim Deus sabia que Ló ia fazer tudo isso, por que Deus não repreendeu Ló e disse, Ló, deixa essa cachaça aí porque eu sei onde é que isso vai dar? Não, Deus não falou nada. Nós temos muitas perguntas sérias para fazermos a respeito deste assunto. Não é possível que você do outro lado pegue um texto desse daqui e você pelo menos não faz perguntas. Veja, como é que o cara transa, tem relações sexuais com as suas 2 filhas, mas as meninas eram virgens, elas não sentiram dor alguma, não sangraram ao se sentirem penetradas, ao se verem penetradas. Elas não fizeram nenhum tipo de alarde que despertasse o pai e o tirasse dessa inconsciência profunda. Não é possível. Onde estavam os anjos ou o próprio Deus que não se manifestaram de hipótese alguma para repreender Ló? Ou pelo menos para advertir sobre tal coisa? Acordar Ló, Ló, acorda, as tuas 2 filhas estão querendo te abusar de você. Acorda e repreender as filhas. Mas os anjos também não apareceram. Mas aí eu pergunto, será que os anjos realmente não estavam vendo este ato que levou 2 dias? Eles não estavam lá? Deus não conseguiu ver e se viu, porque nada fez. Ora, se nenhuma entidade apareceu, como apareceu para Sodoma e Gomorra, como apareceu para a mulher de Ló, para castigá-los ali, é evidente, Brasil, que Deus então autorizou, ele deixou, concordou, ele aprovou, ele liberou. Será que eu estou errado? Porque é o seguinte, Brasil,
Se Deus não tivesse aprovado ou não tivesse concordado com essa prática, Ló com toda certeza teria sofrido uma grandiosíssima penalidade naquele instante, assim como suas duas filhas seriam repreendidas, algo que não ocorreu. Ocorreu isso na Bíblia. E independentemente de quem errou, se foi o pai, se foram as filhas, se Deus não tivesse gostado ou permitido ou aprovado essa perversidade, você pode ter certeza que Deus teria punido o responsável por este ato, coisa que ele não fez. E está escrito, Deus não agiu, Deus não reagiu a esse ato. Se a lei de Deus, diz, mas a lei de Deus veio depois. Então, se a lei de Deus, que proibiu o incesto, só foi estabelecida 400 anos depois, Deus não sabia o que era certo e errado antes da lei? Ele não sabia o que era certo? A lei então veio do homem ou veio de Deus? Porque essa lei não teria vindo de Deus. Deus não colocou nada, nenhum empecilho para Abraão. Ele não colocou nenhum empecilho para Adão, para Eva, para Caim, para Abel, para ninguém. Então, se ele não colocou nenhum empecilho, essa lei só foi surgir 400 anos depois, então quem foi que realmente estabeleceu essa regra do incesto? Quem foi que não gostou dessa regra do incesto? Foi Deus ou foram os sacerdotes e os profetas? Porque é o seguinte, Brasil, é fácil você resolver isso. Se Deus não tinha proibido nada do Éden até Ló ali, não tinha proibido absolutamente nada. Então essa regra não veio de Deus. Porque Deus já sabia que o incesto era errado. Ou Deus não sabia que o incesto era errado? Eu acho que Deus não sabia que o incesto era errado. Ele só foi saber que o incesto era errado 400 anos depois. Porque veja, ele viu Abraão casar-se com a própria irmã Sara e praticar incesto. Não disse nada. Nunca repreendeu Abraão em nada. Será que Deus estava testando para ver se o incesto ia dar certo, para ele fazer a sua família tradicional através de incestos e mais incestos? Será que Deus se arrependeu de ter aprovado a questão do incesto? Outro ponto salientar: onde é que está na Bíblia? Em qual autor? Quero saber qual autor discordou desse tal caso de Ló ou desaprovou a atitude de Ló com suas duas filhas. Qual foi o autor que desaprovou isso? Nenhum. Então é só você pensar. Ora, se não existe nenhum texto, um único texto para reprovar tal comportamento, então ou os autores desconheciam completamente esse texto de Ló e suas duas filhas, ou eles aprovaram esse tal comportamento das duas filhas praticarem incesto com o pai. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo maravilhoso. Eu espero muito que esse vídeo tenha tocado no teu coração e, como sempre, eu trago uma reflexão em toda a conclusão. O que eu quero te dizer é o seguinte, Brasil: uma prática como esta é completamente abominável para os nossos dias, ainda que não seja para Deus ou para Jesus Cristo. Por estes e outros motivos, nós discordamos completamente, profundamente e amplamente deste tal livro sagrado aqui. É por isso que nós não queremos esse livro. Nós não queremos estar debaixo desse livro que concorda plenamente com este ato abominável, assim como concorda com a sujeição e a submissão da mulher pelo homem. Então isso não pode acontecer. Então nós descredibilizamos este livro aqui, tá? Pessoal, é isso. Muito obrigado por tudo. Agradeço a você pela sua presença. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua empatia a este canal. Eu espero muito que você goste do nosso conteúdo, que nos ajude a prosseguir, tá? Se você puder, por gentileza, nos apoia, nos ajuda, para que nossos vídeos possam chegar em mais corações e mais mentes. Então deixa aqui a tua curtição, se você puder, se você gostar, compartilha, sugestiona, apoie. E se você puder, seja membro do nosso canal também. Fortíssimo abraço para ti e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.